nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Queridos irmãos, iniciamos o nosso culto das 19, com a certeza bendita e maravilhosa que o nosso Deus está com a gente. Cada minuto, cada segundo, cada instante, o Senhor está conosco. Damos as boas-vindas, acolhemos todos os queridos irmãos que já começam a se conectar a nós, não apenas pelas ondas da internet, mas pelas ondas do Calvário e do túmulo vazio. Quero ler, dando início ao nosso culto, abrindo esse momento de adoração, o Salmo 24, que assim diz: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Esse salmo lindo nos fala da magnitude, da grandeza, da majestade do Senhor. Ele é o Rei da Glória. A ele pertencem todas as coisas, a terra, tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E o salmo diz que aqueles que podem subir à presença do nosso eterno Senhor é aqueles limpos de mãos e puros de coração. Quem são esses? Aqueles que tiveram suas vidas resgatadas por Cristo Jesus. E no sangue carmesim do Calvário lavaram seus pecados e agora, nascidos de novo, estão prontos para adorar e bendizer aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que está sentado no trono, aquele que é bendito, maravilhoso, sempre eterno. Bendito seja o Senhor. Que o culto que ora iniciamos suba como aroma suave até Ele, e Ele ordene do seu trono de graça e misericórdia a bênção e a vida que é para sempre. Vamos orar em nome de Jesus, adoramos ao Senhor, através do Espírito Santo, o nosso culto e cada parte dele há de chegar à presença do Eterno. Vamos orar então, amados, agradecendo o privilégio de podermos adorá-lo nesta hora. Pai bendito, graças nós te damos, Senhor, exaltamos o teu santo e poderoso nome pelo privilégio, pela oportunidade bendita de adorar o teu nome, de falar contigo, de fazer subir à tua presença as nossas orações, de ouvir a tua voz, de cantar louvores ao Senhor, dono, proprietário de todas as coisas, criador e mantenedor de tudo que há, mas de forma muito especial, não apenas o Rei da Glória, bendito, majestoso, mas aquele que em Cristo nos escolheu para ser seu povo. Nós te glorificamos, Senhor, nós te bendizemos, e nele, com o coração lavado, com a alma resgatada, queremos te adorar não só agora, mas por toda a eternidade. Aceita o culto que ora iniciamos, que cada uma das suas partes glorifique o teu nome, coloque no coração do teu povo o desejo de conhecer-te cada vez mais e sejam todas elas partes edificantes de crescimento, de amadurecimento espiritual. Nós te bendizemos, glorificamos o teu nome,
ó Rei da Glória, em Cristo Jesus. Por Ele e para Ele. Amém. Que Deus o abençoe. Tenhamos um culto maravilhoso para a glória daquele que vive. Aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Olá, amada igreja, eu louvo a Deus por podermos estar aqui juntos nesse momento de culto, culto ao Senhor, culto que o Senhor nos convidou através do seu Espírito Santo para estarmos aqui, reconhecendo a sua soberania e majestade sobre as nossas vidas, nesse momento onde nós podemos agradecer a Deus por todas as coisas que Ele tem feito por nós, porque tudo que somos e tudo que temos vem das mãos do Senhor, e é isso que faremos nesse momento agora, no momento de confissão de pecados, onde iremos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que está na carta aos Efésios, capítulo 6, onde leremos do versículo 10 ao versículo de número 20. Efésios, capítulo 6, onde leremos do versículo de número 10 ao versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Diz assim a palavra do Senhor. Esse texto nos mostra a nossa verdadeira luta, a nossa luta diária. Nos mostra que a cada momento estamos numa batalha. A cada decisão, a cada pensamento, a cada palavra, a cada
ato que fazemos ou não fazemos, estamos sim sendo testados, estamos tendo que analisar entre aquilo que realmente devemos fazer, aquilo que agrada a Deus, aquilo que vai na direção da sua palavra, ou fazemos aquilo que a carne quer que façamos, a nossa velha natureza, o velho eu que tenta nos dominar a cada momento. Precisamos pensar que o velho eu está assim dominado, está vencido, mas muitas vezes nós não percebemos isso. No nosso dia a dia, tomamos atitudes baseadas no velho homem, muitas vezes pela falta de fé, ou mesmo pela falta de habilidade em manusear a palavra de Deus, de ter ela verdadeiramente como regra de fé e de prática. E esse texto de Efésios nos mostra que somente sabendo manejar as armas que o Espírito Santo coloca à nossa disposição, é que nós podemos lutar contra tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. E ele coloca principalmente no final que a fé e a leitura da palavra e a oração é que vai nos levar a verdadeiramente estarmos buscando a verdade, todas as armas que o Senhor pode nos dar como armadura contra a luta que devemos travar a cada dia. E esse texto nos coloca que a fé é nos dada para isso. E é por isso que o Espírito Santo age em nossos corações, nos incomodando a cada momento, mostrando o verdadeiro caminho. Porém, o inimigo tenta nos mostrar uma direção contrária, uma direção que seja totalmente diferente daquela que verdadeiramente irá agradar a Deus. O nosso inimigo tenta nos mostrar independência, que não precisamos buscar as coisas do Senhor. E a cada momento precisamos buscar na palavra de Deus, firmarmos para poder verdadeiramente fazer a vontade do Senhor. Sabemos que muitas vezes não fazemos e que nesse momento precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Somos levados pelo Espírito Santo a entender, a discernir que fizemos alguma coisa que não agrada a Deus. Tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, que não vai na vontade do Senhor, nos leva para longe da vontade dele. E é isso que precisamos ter cuidado a cada momento na nossa vida. E precisamos muitas vezes parar e refletir, pensar que como usar a palavra de Deus a cada momento para nos guiar, como bússola, como norte, como vontade do Senhor em nossas vidas. E quando erramos, precisamos nos quedar aos pés do Senhor e pedir perdão a Ele. E é isso que nós faremos nesse momento. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te glorificar, bendizer o seu nome, reconhecendo a sua soberania e majestade, reconhecendo, Senhor, que só tu és a verdade. Sabemos, Senhor, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e ela nos é apresentada, ó Pai, através do seu Espírito Santo, para podermos cada vez mais, Senhor, buscar aquilo que devemos fazer. Sabemos, Senhor, que muitas vezes a nossa velha vontade, o nosso velho eu, o homem natural tenta nos dominar, Pai, e muitas vezes o inimigo apresenta oportunidades, vontades que são diferentes daquilo que o Senhor quer para nós. Por isso, Senhor, nós te pedimos perdão, porque muitas vezes tropeçamos pela falta de fé, por não termos habilidade em lidar com a Tua palavra e fazer dela nossa regra de fé e de prática. Por isso, Pai Celeste, incomoda-nos através do Teu Espírito Santo quando errarmos. Incomoda-nos, Senhor, para que cada vez mais possamos confiar em Ti, Senhor, na rocha que é Cristo Jesus. Pai, incomoda-nos, Senhor, para que nós cada vez mais possamos nos dedicar à Tua palavra, a Te conhecer e ser instrumentos nas Tuas mãos. Pai amado, incomoda-nos, Senhor, cada vez, Senhor, que tropeçarmos, que errarmos, Pai, mas que nós possamos ter a certeza firme e inabalada, Pai, da nossa salvação. Obrigado, Pai, por essa certeza, porque esse é o nosso principal escudo. Sabemos, Senhor, que mesmo quando erramos, mesmo não fazendo muitas vezes a Tua vontade, Senhor, o Teu amor suplanta todas essas coisas, porque a nossa graça, a graça da salvação, Senhor, não depende daquilo que fazemos, mas depende única e exclusivamente da Tua vontade, do Teu amor por nós. E foi por isso, Senhor, que Tu nos deste Seu Filho Jesus, para morrer naquela cruz por nós, se fazendo, Senhor, o sacrifício perfeito, morrendo no nosso lugar, Senhor, fazendo, Senhor, que agora pudéssemos ter verdadeiramente
a tua presença em nossas vidas. Obrigado, Pai, por essa certeza. E firmado nessa certeza, Pai, coloca no nosso coração a vontade de cada vez mais te servir, de fazer a tua vontade. É o que nós te pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva este amor. Creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Em breve voltará. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: "Não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui." Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: "Senhores, que devo fazer para que seja salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa." Boa noite, amada igreja do Jardim Guanabara, graça e paz. É uma honra poder participar deste culto nessa noite de domingo. E nós chegamos agora no momento de dízimos e ofertas, de consagração dos dízimos e das ofertas. Momento muito importante no nosso culto. E eu quero trazer para os irmãos uma leitura que é bastante conhecida. Eu gosto muito dessa passagem bíblica, como de todas as passagens, mas no tocante à questão do dízimo e da oferta, essa passagem eu acho ela muito interessante. Está lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 10. É muito conhecida de todos. Então, Malaquias, profeta Malaquias, capítulo 3,
no versículo 10, diz assim a palavra de Deus: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Queridos, aqui Deus está nos convocando para que nós tragamos à casa do tesouro, à casa de Deus, os dízimos e as ofertas para que haja mantimento na casa de Deus. Então, Deus, ele é o Senhor de tudo, de todas as coisas. Ele é o dono de tudo, de todo o ouro, toda a prata. Na verdade, ele não precisa de nada do que nós podemos ofertar para ele. Mas ele nos dá esse privilégio de nós trazermos à casa do tesouro os dízimos e as ofertas para que haja mantimento na casa de Deus. Então, ele nos dá o privilégio, a oportunidade de participarmos da sua obra, trazendo dízimos e ofertas e mostrando que com isso, nós declaramos que nós dependemos única e exclusivamente do nosso Deus. E aí ele fala assim: e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Eu gosto muito dessa passagem porque quando nós pensamos em bênçãos do Senhor, o derramamento de bênçãos de Deus na nossa vida, muitos pensam apenas nas bênçãos materiais. Mas aqui, queridos, essa bênção sem medida de Deus é principalmente a presença dele em nossas vidas. Porque com a presença de Deus, com a comunhão nossa com o nosso Deus, as demais coisas nos são acrescentadas. E se nós pensarmos também nas bênçãos materiais, nós temos que entender que o Senhor nos abençoa com bênçãos materiais para que nós possamos abençoar outras pessoas. Então, que nós façamos isso. E nossa igreja tem atuado em muitas frentes, principalmente nesse tempo de pandemia, em que muitas pessoas têm passado muitas necessidades. Então, a igreja do Jardim Guanabara tem atuado no tocante a cestas básicas, temos atendido população de rua, e isso é bênção, podermos ajudar essas pessoas. Né? Então, queridos, deve estar aparecendo agora para os irmãos os dados da conta da igreja. Então, que nós continuemos trazendo os nossos dízimos, nossas ofertas, depositando, transferindo para a conta da igreja, para que a igreja possa abençoar outras vidas, para que ela possa atuar nessas frentes, cumprindo o ID do Senhor, não apenas na propagação do Evangelho, mas propagando o Evangelho também por meio dessas ações sociais. Vamos agora orar, agradecendo ao Senhor por esse privilégio de participarmos da obra dele por meio dos nossos dízimos e ofertas. Oremos, queridos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, ó Deus, que o Senhor nos dá de podermos participar da Tua obra, Senhor, por meio dos nossos dízimos, nossas ofertas, que nós tenhamos sempre em mente, Pai, que é um privilégio, que é uma honra, poder participar dessa forma também, por meio do nosso trabalho e trazendo à casa do tesouro os dízimos e as ofertas. E muito obrigado pelas Tuas bênçãos, Pai, que são derramadas sem medida sobre nossas vidas. E que nós entendamos que essas bênçãos não são apenas materiais, muito pelo contrário, as bênçãos espirituais, Pai, principalmente a Tua presença, a salvação que vem de Cristo, Pai, a vida eterna, enfim, Pai, tantas bênçãos que nós recebemos e queremos te agradecer por tudo isso, Pai. Muito obrigado. Fica conosco, continua aqui neste culto nos abençoando e que nós possamos cumprir o Teu ID, Pai, indo a toda parte, a todas as pessoas, levando a Tua palavra, Pai. Muito obrigado por isso, nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, que Deus abençoe a igreja, vamos prosseguir neste maravilhoso culto. Deus a todos abençoe. O pregador dessa noite, ele gosta muito de usar o Salmo de número 19, versículo 14, ao dizer que as palavras dos seus lábios e o meditar do coração da igreja sejam agradáveis na presença do Senhor. E com muita alegria recebemos então o reverendo Gabriel, que nos trará a mensagem nessa noite, e nós vamos agora orar
para que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que ouçamos da parte de Deus o que Ele tem a dizer para a nossa vida. Oremos. Senhor Deus, bendito, amado e eterno Senhor, Deus da nossa vida, Deus da palavra, Deus que fala ao nosso coração, Deus que fala à nossa vida. Senhor, nessa hora, oramos ao Senhor, rogando pela iluminação do Seu Santo Espírito, para que esteja sobre a nossa vida, sobre o nosso entendimento, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, para aquilo que for falado acerca da Sua palavra, não somente entre pelos nossos ouvidos, mas faça morada na nossa vida. Assim como o Senhor falou ao coração do seu servo, o reverendo Gabriel, que ele, da sua parte, fale conosco agora e que, desde a leitura da palavra, nós já entendamos aquilo que o Senhor tem a dizer para a nossa vida. É a oração que fazemos em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Ouçamos a palavra do Senhor. Queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. É uma alegria para mim poder partilhar da palavra do Senhor com você nessa noite, nesse mês em que a gente tem um tema tão bacana, tão interessante que a nossa UPH está trazendo à igreja a reflexão. E eu convido você a abrir a palavra de Deus comigo. A gente vai, já no início aqui nessa mensagem no culto da noite, a gente já vai direto para o texto que a UPH escolheu como tema, e peço que você acompanhe comigo. Eu vou fazer a leitura na Nova Almeida Atualizada e a gente vai ler a importantíssima passagem de Paulo aos Efésios no capítulo de número 4. E nós vamos focar nos versos 13 até o verso de número 16, dos versos 13 a 16, mas a gente vai ler um pouquinho antes, a partir do verso de número 11, só para a gente entender o contexto do que Paulo está dizendo, mas o nosso foco vai ser nos versos de 13 a 16. Então, carta de Paulo aos Efésios, você abre aí comigo na sua Bíblia, no seu celular, no seu computador, onde você puder acessar o santo texto da palavra de Deus. E eu farei a leitura na Nova Almeida Atualizada. Acho que já deu tempinho aí para você abrir a sua Bíblia. Peço que você ouça com fé a leitura da palavra de Deus, a partir do verso de número 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Graças a Deus pela sua santa e gloriosa palavra. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual é o alvo da sua vida? Você tem alvo para a sua vida? Quando você pensa para a sua vida, não apenas aquela pergunta famosa, né, que as pessoas fazem em entrevista, né, como você se vê daqui a 5 anos? Mas você enxerga um alvo para a sua vida a longo prazo, um alvo que você deva ter, que você deva perseguir, que você deva investir as suas energias nesse alvo. Que alvo é esse? Você poder viajar o mundo. Isso é um alvo bom, né? É você construir a sua casa, edificar a sua casa, né? E aí eu falo
no velho sonho da classe média brasileira, né? De você ter um apartamento, você ter um imóvel, você ter uma casa. Pensar aqui, para sua família, você tem um alvo para sua família? Você casar com uma pessoa que você quer? Você continuar casado com quem você está casado? Vamos pensar aí. Você ter estabilidade financeira para você educar seus filhos? Esse é um bom alvo, né? Esse é um alvo bom. Mas pensar uma outra coisa aqui agora, talvez que seus pais já sejam um pouco mais idosos, você cuidar deles, esse também é um alvo bom de vida. E para a igreja? Você tem um alvo de vida para a igreja? Já parou para pensar nisso? Quando você olha para a sua igreja, quando você olha para a igreja do Jardim, você tem um alvo de vida para essa igreja, assim como talvez você tenha, e eu espero que você tenha, bons alvos de vida no seu campo individual, no seu campo familiar, em relação à sua profissão. Quando você olha para a igreja, você tem um alvo de vida para a igreja? Não sei se você já parou para pensar muito nisso, mas tem alguém que tem um alvo de vida para a igreja. E é Jesus. Jesus tem um alvo para a igreja. E deixa eu te falar, esse alvo de Jesus é o mais importante de todos os alvos. Ele é mais importante do que qualquer alvo particular que eu e você, porventura, tenhamos. Porque ele solapa a todos. E este alvo de vida de Jesus para a igreja transcende a todos os alvos que individualmente eu, você e cada um dos nossos irmãos possa ter. E eu quero mostrar a vocês essa noite, com base na palavra de Deus, esse texto tão importante que a nosso PH escolheu para trazer a meditação do nosso coração, quão glorioso esse alvo é. E o mais gostoso desse alvo, que a gente já vai ver, qual é o alvo de Jesus, qual é o alvo de vida de Jesus para a sua igreja, é que ele permite que a gente faça parte dele. É que ele permite que a gente entregue a nossa vida diante desse alvo glorioso e maravilhoso. Alvo este, meus amigos, meus irmãos, que ele já está lá no final. A gente vai falar sobre a maturidade cristã, sobre a firmeza doutrinária e sobre o real crescimento. Maturidade cristã, firmeza doutrinária, real crescimento. Esse é o alvo de Jesus para a igreja. Vamos entender aqui o contexto dessa passagem. Efésios 4 se insere dentro da parte prática de Efésios. A gente pode pegar essa gloriosa carta de Paulo aos nossos irmãos em Éfeso e fazermos uma divisão dela, uma grande divisão dela, em duas partes. A gente tem a primeira parte falando sobre quem Deus é e a segunda parte falando sobre quem nós somos à luz de quem Deus é. E a gente está nessa segunda parte, quem nós somos à luz de quem Deus é. É uma parte muito prática da carta de Efésios. E o contexto anterior aqui, a gente não vai fazer a leitura toda por uma questão de tempo, mas o contexto anterior dessa passagem, Paulo vai nos dizer que Deus conquistou essa unidade para nós. Na cruz de Jesus, judeus e nós, gentios, fomos unidos. Somos um povo só. O povo de Deus não é o povo dos judeus e um outro povo. Não, o povo de Deus é um só. E esse é o mistério que antes estava escondido. Que o Messias dos judeus é o Messias de toda a humanidade escolhida por Deus. Esse é o ponto. E à medida que nós agora fomos feitos um só povo na cruz de Cristo Jesus, o muro de separação não mais existe, nós devemos lutar por essa unidade. E Deus deu dons. Assim começa o texto que a gente leu, o verso de número 11. Deus deu dons diferentes para pessoas diferentes que fazem e compõem o seu povo. Uns ele chamou para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Mas tem uma questão. Esses dons que Deus dá, eles têm um propósito. Eles têm um direcionamento. Eles têm um alvo. E o primeiro ponto aqui que a gente vê nesse texto é que os dons que Deus entrega, os dons que Deus dá, as capacidades, as
potencialidades, os seus atributos, aquilo que Deus deu a você, tanto na sua criação quanto na sua nova criação. Porque quando nós cremos que quando nós entregamos a nossa vida a Deus, Ele começa a trazer novos dons, a trazer novas capacidades para a nossa vida. Isso tem um alvo. E o alvo nos é apresentado no verso de número 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, os dons são dados para o aperfeiçoamento dos santos. E o que acontece quando a gente usa os dons com vistas ao aperfeiçoamento? Verso de número 13. E aí a gente chega aqui no que a gente vai olhar com mais detalhe nessa mensagem. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Como é que a gente pode resumir o que Paulo está dizendo aqui, né? Uma palavra, e a Almeida atualizada foi muito boa nessa tradução, porque algumas outras traduções usam umas expressões um pouco mais antigas aqui, né? A gente vê a palavra maturidade aqui, a gente vê ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, né? Algumas traduções antigas vão falar da varonilidade de Cristo. Qual é o ponto aqui? Qual é o argumento de Paulo? Deus fez um povo só. No meio de gente tão diferente, Deus fez um povo só. E a esse povo só, ele distribuiu diferentes dons, diferentes capacidades, diferentes traços e potencialidades para o serviço, para a edificação desse povo. Deus não te deu um dom, meu querido, para você ficar com ele escondido no seu bolso, escondido no seu coração, escondido nas suas mãos, escondido na sua casa. Deus deu um dom para você servir a igreja dele. E quando nós entregamos, o Hendrickson, que é um importante comentarista, fala isso de uma forma muito, muito boa. Quando nós entregamos ao reino aquilo que o próprio Deus nos deu, este reino floresce e nós crescemos e nós alcançamos o que o verso 13 nos diz, maturidade. A consequência e o primeiro alvo de Jesus para a sua igreja é que nós alcancemos a maturidade. E como que nós vamos chegar lá? Nós vamos chegar lá entregando os dons que o próprio Deus nos deu para serviço ao seu corpo. Pensa numa coisa. Deus não nos chamou para que nós sejamos meninos, crianças. A gente já vai abordar sobre isso no ponto 2, no ponto da firmeza doutrinária. Deus nos chama para que nós cresçamos, para que nós alcancemos essa maturidade, para que nós alcancemos essa unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. E a gente vai chegar lá à medida que aqueles que receberam o dom da hospitalidade, como Jesus é, como Deus é, o perfeito anfitrião, exerçam esses dons e mostrem o caráter de Cristo através desse dom. Daqueles que lideram pelo serviço, como o nosso Senhor Jesus lidera pelo serviço, exerçam essa liderança através do seu serviço. E as outras pessoas ao redor, olhando isso, vendo isso, percebam, tá vendo? Eu estou vendo Jesus aqui. Eu estou vendo Cristo aqui. Quando nós que choramos com os que choram, como Cristo é misericordioso, nós fazendo isso, o corpo de Jesus, o corpo de Cristo sendo abraçado pela nossa misericórdia, olham, veem, percebem o próprio Cristo ali. E isso, irmãos, nos amadurece. Isso nos leva a essa perfeita expressão do que é ser humano. Ser humano é ser como o Deus que se fez carne. Isto é ser humano. Existe uma fala que me incomoda muito, que diz que ser humano é a falha. Isso não é verdade. Ser humano, verdadeiramente, é ser como Jesus. E quando nós, corpo,
exercemos os nossos dons em amor, em serviço, em edificação para o povo de Deus, nós estamos visando o aperfeiçoamento dos santos, que é o que o verso 12 está nos dizendo, até que todos cheguemos a essa unidade de fé e conhecimento do Filho de Deus. Quando nós servimos o povo, quando nós usamos os nossos dons, nós estamos levando o conhecimento e lembrando a nós aquilo que Jesus fez por nós. E perceba, Paulo está falando isso para quem? Paulo está falando para os pastores, para os apóstolos, para os profetas, para os evangelistas, que ele falou no verso de número 11? Não. Ele diz, até que todos cheguemos a essa maturidade. A essa maturidade. Todos. Não é apenas a liderança da igreja, não são pessoas selecionadas, não, somos todos. E aí eu quero falar uma coisa, eu vou falar isso para você nessa mensagem gravada, olhando aqui para a câmera. Você é responsável pela maturidade do seu irmão. Você não é apenas responsável pela sua vida com Cristo. Você é responsável pela maturidade do seu irmão. Você é responsável pela maturidade de quem está ao seu lado. Você é responsável pela maturidade daqueles homens e mulheres que foram chamados para serem parte do povo de Deus. Nós somos mutuamente responsáveis uns pelos outros, porque o alvo de Jesus para a igreja é que todos alcancem essa maturidade. E, irmãos, nós não vamos chegar a essa perfeita expressão do que é ser humano, né? A medida da estatura da plenitude de Cristo nessa vida. Nós não vamos, mas nós temos isso como alvo. Nós vamos chegar lá. E entenda bem, essa maturidade, o alvo é ser como Jesus. É ser como Jesus. Ser humano perfeito é ser como Jesus. O pessoal fica brincando do Rodrigo Hilbert, né? Isso não é ser homem. Ser homem é ser como Jesus. O Rodrigo Hilbert está de Jesus como eu estou do Rodrigo Hilbert em relação a tarefas manuais. Não tinha pensado de falar isso não, mas é uma boa ilustração para você entender aqui. Esse é o nosso alvo. Isso é ser humano perfeito. E o primeiro alvo de Deus, o primeiro alvo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador maravilhoso para a sua igreja é a maturidade. Qual é o segundo alvo? Essa maturidade, irmãos, vai nos ajudar. Essa maturidade vai ser fundamental para nós enfrentarmos momentos difíceis, ventos difíceis da nossa vida. E a gente chega nisso, do segundo alvo de Jesus para a sua igreja, que é o alvo da firmeza doutrinária. E olha que interessante a gente falar sobre firmeza doutrinária, né? Nós vermos isso. Vamos então entender aqui. Dons entregues para a edificação da igreja. Todos os dons são entregues ao povo de Deus para que o povo de Deus se edifique mutuamente. Os dons que Deus entregou a você são para que você sirva o reino de Deus. E à medida que nós servimos o povo de Deus, nós nos ajudamos para um alvo da maturidade cristã. Nós deixamos a imaturidade e rumamos para a maturidade da fé, a maturidade cristã. E qual é a maturidade cristã? Ser cada vez mais parecidos com Jesus. Sermos humanos, verdadeiramente humanos, que é ser como Jesus. E quando nós rumamos essa maturidade, o verso de número 14 nos diz para que, ou seja, essa maturidade, ela tem esse para quê? Ela tem esse... a gente está falando tudo de alvo aqui, né? Perceba isso, a gente está falando tudo de propósito, né? Para quê? Para que o quê, irmãos? Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Irmãos, isso aqui é muito sério. Porque ventos de doutrina, mensagens que querem roubar o nosso coração, a artimanha das pessoas, isso existe desde sempre. Isso existe desde o jardim. Isso existe desde o jardim.
E é muito triste, irmãos. A ilustração aqui que Paulo utiliza, né, do sendo levado por vento de doutrina, né, e crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, para você entender aqui o que Paulo está querendo dizer e as palavras que ele utiliza, imagina crianças pequenas, vou dar um exemplo aqui, vou falar dos meus sobrinhos, dos meus amados sobrinhos, da Belinha e do Rafa. O que queria acontecer se Bela e Rafa, por mais maravilhosos e benditos que os meus sobrinhos sejam, fossem deixados no meio do mar, num barco? Eles não sabem velejar. Eles não sabem velejar. O que aconteceria com eles? Eles seriam levados pelas ondas, pelos ventos, de um lado pelo outro, porque eles não sabem navegar nesse mar. E nada vai nos ensinar a navegar no mar desta vida, a não ser a maturidade cristã. E vejam bem, irmãos, a maturidade cristã, a gente tem que salientar esse ponto aqui no texto. A maturidade cristã, no verso de número 13, é o pleno conhecimento do Filho de Deus. O que ele fez por nós, quem ele é por nós. Esse é o alvo da maturidade cristã. E a maturidade cristã nos ensina a navegar no mar que é a nossa vida. Porque nós não saberemos navegar nessa vida se não estiver claro para nós quem Deus é e o que ele fez por nós. E nós somente poderemos enfrentar os ventos de doutrina, e é muito interessante, né? Porque o vento, ele não tem nada sólido. Ele não tem nada sólido, ele é só vento. E nós somente poderemos enfrentar esses ventos quando nós estivermos maduros. É muito triste de vermos como que nós somos levados, como nós, e aí eu digo o povo de Deus, eu não estou falando nós, Igreja do Jardim, e eu oro a Deus que esse não seja o nosso caso, mas infelizmente nós somos tentados por novidades, por coisas diferentes que aparecem, por ventos diferentes, mas esses ventos, irmãos, eles sopram desde o jardim, desde Gênesis 3. E cada vez que surge uma questão, que surge um movimento, que surge uma ideia, às vezes nós somos seduzidos por isso, somos seduzidos por essa artimanha, por pessoas que são astutas e querem nos induzir ao erro. A forma de você não ser induzido ao erro é ser uma pessoa madura. Eu quero falar sobre 2 erros que eu tenho visto de forma muito clara nesse tempo. O primeiro erro, e de forma muito pastoral eu quero falar isso ao seu coração. O primeiro erro que eu vejo, que eu estou vendo muito fortemente nos nossos dias, é o erro de nós entendermos que a política tem que ser adicionada ao evangelho. Isso não é verdade. O evangelho molda a nossa visão política. Não o contrário. Não o contrário. E tenho percebido irmãos, tenho visto irmãos esquecendo da sua vocação evangélica, esquecendo quem são, com discussões políticas. E existe esse vento hoje que sopra na igreja brasileira, e ele é muito complicado. Vejam, irmãos, eu não estou defendendo um lado ou outro, eu estou dizendo que a partir do momento que nós nos identificamos enquanto cristãos como defensores de uma determinada bandeira A ou B, isso está errado. Não foi isso que acometeu os nossos irmãos gálatas, que estavam adicionando algo ao evangelho? Quando nós estamos fazendo isso, quando fazemos isso, nós estamos adicionando algo ao evangelho? Não. Esse vento de doutrina não deve rondar a nossa casa, não deve bater na nossa porta, não deve fazer morada no nosso coração, porque ele é vazio. Porque nós não podemos adicionar nada ao evangelho. Um outro vento de doutrina pernicioso desse tempo, principalmente desse tempo de pandemia, é de que você pode ser cristão de casa, assistindo cultos pela internet. E veja, eu estou dizendo isso gravando uma mensagem. Mas estou gravando essa mensagem e não estou falando isso
presencialmente com você tão somente por uma questão de cuidado e amor pelos tempos que nós vivemos. Mas você deve estar junto a uma comunidade, você deve caminhar com pessoas. Vejam, todos alcancem a maturidade cristã. Essa maturidade ela é alcançada apenas juntos. Juntos. Isso não é verdade, irmãos. Você não pode ser cristão sozinho. Você não pode ser cristão apenas olhando para uma tela de televisão, de celular, de computador, o que quer que seja. Você foi chamado para viver e desempenhar os seus dons. Como que você vai desempenhar a sua hospitalidade, a sua misericórdia, a sua generosidade, a sua liderança pelo serviço, estando em casa, sozinho, de frente para uma tela? Não tem como você servir uma tela. Ventos. E como nós lutamos contra esses ventos de doutrina? Sendo maduros. Sendo maduros. Maturidade leva à firmeza teológica, à firmeza doutrinária, à firmeza doutrinária. Essa é a única forma de nós não sermos, jogados pelos ventos e pelas ondas. E entendam bem, para a gente ir para o nosso último ponto aqui, a verdadeira doutrina é aquela que leva à adoração. A verdadeira doutrina é aquela que nos leva ao conhecimento de quem Deus é e o que Ele fez por nós, conforme revelado nas páginas das Escrituras. E vejam como que uma coisa alimenta a outra. A maturidade tem esse alvo e a maturidade nos leva a resistir aos ventos de doutrina e à medida que nós resistimos aos ventos de doutrina, nós ficamos mais maduros porque nós conhecemos mais ainda quem Deus é e o que Ele fez por nós. E isso nós fazemos juntos. Para a gente fechar aqui, o terceiro alvo de Jesus para a sua igreja, como o texto nos apresenta. No verso de número 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O alvo de Jesus para a igreja do Jardim é que ela cresça em maturidade, para que ela alcance a maturidade cristã, que é ser como Jesus. Que ela alcance firmeza doutrinária para que não seja levada pelos ventos de doutrina dos nossos tempos. E 3, que haja verdadeiro crescimento. E qual é o verdadeiro crescimento? O verdadeiro crescimento é o crescimento em Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Veja, mais uma vez a gente fala do todos, Todos alcancem a maturidade, todos resistam aos ventos de doutrina. E o corpo assim cresça em Cristo, que é a cabeça desse corpo, cada parte cooperando e se auxiliando. Entregamos os nossos dons para que todos nós cresçamos. E a gente vai fazer isso quando nós seguirmos a verdade em amor. E o problema é que a gente às vezes não quer só a verdade. Desculpa, o problema é que às vezes a gente quer só uma parte, A gente quer só a verdade. Ou a gente quer só o amor. Mas o amor real é o amor que é verdadeiro. E a verdade mesmo, ela é amorosa, senão ela é falsa, senão ela é mentira. E onde nós encontramos verdade e amor perfeitamente conjugados? Cristo Jesus. Ele é verdade e amor juntos, de forma plena, perfeita e maravilhosa. Por isso a maturidade cristã é ser como Jesus é. Por isso que nós firmes buscamos a maturidade, a firmeza doutrinária, porque a firmeza doutrinária vai nos dizer, vai nos mostrar quem Ele é e o que Ele fez por nós. E nós crescemos, e o verdadeiro crescimento é nós crescermos em Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Qual é o seu alvo?
Qual é o alvo, o seu alvo para a igreja? O seu alvo não deve ser o seu alvo. O meu alvo não deve ser o meu alvo. O nosso alvo deve ser Cristo. Jesus, nosso Senhor e Salvador maravilhoso. E Ele quer, meus irmãos amados, que nós alcancemos a maturidade, que nós tenhamos firmeza doutrinária e que nós cresçamos de forma verdadeira, que é crescermos, nele, juntos. Eu quero fechar com uma fala muito interessante do C.S. Lewis, que ele diz o seguinte, que, e se eu não me engano, ele fala sobre isso no livro Os Quatro Amores, que existem partes de nós, que somente são reveladas quando determinadas pessoas estão junto da gente. Você já reparou como que isso é verdade? Né? Existe uma parte de mim que só é revelada quando eu estou, por exemplo, com a Nina. Se ela não estiver, essa parte de mim não é revelada. Mas também existe uma parte de mim que só é revelada quando eu estou com a Nina e com os pais dela, que não seria revelada se eu estivesse apenas com ela. Mas o fato de meus sogros estarem ali, existe uma parte de mim, existe um traço da minha individualidade, da minha personalidade, do meu ser, que é demonstrado dessa forma. De modo que, quando nos falta alguém, parte de nós não é revelada. E eu estou trazendo essa ilustração, e o ponto dele é muito interessante, porque ele usa isso para que nós lutemos por essa unidade cristã. E eu estou dizendo isso a você para que você lute por isso. Juntos. Nós só vamos crescer, irmãos, se nós estivermos juntos. E quando nós estivermos juntos, nós cada vez mais floresceremos e mostraremos o caráter de Cristo. Eu preciso de você, meu irmão. Para que eu mostre o caráter de Cristo Jesus na minha vida, eu preciso de você. Eu preciso de você e você precisa de mim. Porque existe uma parte de você que só vai ser revelada quando eu estiver junto com você e uma parte de mim que só vai ser revelada quando você estiver perto de mim. E assim a gente vai crescer em Cristo Jesus. Todos nós, juntos, esse corpo bem ajustado. Que Deus nos abençoe e que esse seja o alvo da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Recebei a bênção e que a graça de Cristo Jesus, Senhor nosso, aquele que era, que é e que há de vir, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que o amor eterno, imutável, incondicional do Pai, a comunhão, o consolo, o fruto e a unção do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós e sobre todo o povo do Senhor, aqui agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua semana.